Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre o assunto dos gráficos do tipo pie, o tipo torta ou pizza. Esse tipo gráfico também é conhecido como gráfico de setores, pois é um todo circular que exibe de forma proporcional suas partes em formato de fatias. Por isso os termos pizza, torta, pie no inglês, né? E ele é facilmente legível, mas para poucos setores ou partes. Temos um exemplo visual do quanto maior o número de setores ou partes ou fatias, mais difícil e inviável se torna a análise. Por exemplo, eu tenho aqui dados de um percentual de tipos de veículos que passam em uma avenida e eu estou utilizando esse gráfico para fazer uma análise e tomar algumas decisões com relação às reformas daquela avenida ou períodos para manutenção da avenida. E com poucas informações, né, eu tenho uma visualização mais em detalhes, tá, dos dados, e daí isso facilita as minhas análises e minhas tomadas de decisão. Agora, se eu pegar um outro tipo de informações do mesmo tipo de gráfico, por exemplo, PIB anual por unidade da federação. Eu tenho as 27 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, e eu ali tenho acesso a um gráfico que informa o PIB anual ou em um determinado ano, para que eu faça análise e tome minhas decisões. Fica inviável, porque eu não posso abandonar unidades federativas em favor de outras. Eu até consigo aqui verificar o PIB do estado de São Paulo, que é o maior PIB do Brasil. Mas outros estados, que para mim também é importante saber a atividade econômica nesses estados, eu preciso de informações mais detalhadas para cada unidade federativa. Então, para esse gráfico aqui fica muito complicado fazer análises e tomar decisões. E para isso eu preciso recorrer a outro tipo de gráfico, como o gráfico do tipo barras, que vemos em vídeos anteriores. Agora vamos iniciar um entendimento de como construir um gráfico de setores, um gráfico do tipo pie. Aqui na tela eu tenho um gráfico do tipo pie, que eu gerei alguns anos atrás. Na época eu estava procurando uma linguagem de programação, mais uma linguagem, eu já sabia algumas. E eu tinha 5 linguagens para aprender, eu não sabia ainda. E eu procurei saber, assim, de acordo com meus objetivos, quais as linguagens que estavam sendo mais utilizadas na universidade que eu estudava e também quais os objetivos que as pessoas tinham para a linguagem que elas utilizavam mais no seu cotidiano. Então eu fiz uma pesquisa rápida com 100 pessoas. Foi exatamente 100 pessoas para englobar esse universo de 100%. E eu fazia 2 perguntas. Olha, qual é a linguagem de programação que você mais utiliza? E assim, por que você utiliza mais essa linguagem? Qual o seu objetivo? E a partir dessas informações e de acordo com os meus objetivos, eu fiz esse levantamento aí gráfico, fiz as minhas análises e tomei as minhas decisões de qual linguagem eu utilizaria primeiro, porque eu não posso aprender as 5 de uma vez. Então eu criei este gráfico alguns meses depois de aprender a linguagem Python. Eu comecei estudando Python, eu já sabia outras linguagens. E eu criei esse gráfico, eu achei as minhas informações da pesquisa anterior que eu fiz guardadas e montei esse gráfico daqui. E na época eu montei esse gráfico com algumas informações e eu gerei umas linhas de código. E na linha de plotagem do gráfico, a linha de construção do gráfico, eu utilizei as sintaxes básicas e que eu estou expondo aqui, que é o plt.py, e dentro dos argumentos eu tenho essas informações para montar aquele gráfico que está na tela. Então vamos destrinchar os termos dos argumentos. Primeiramente começando por x, que está lá dentro dos argumentos. Ele pode ser uma lista, uma tupla ou uma sequência.
No caso, o termo tupla, ele é um tipo de lista, só que ele tem propriedades específicas, que diferencia de uma lista. E aquela informação que eu coloco primeiro, ele irá dimensionar as fatias da pizza. É propriamente os valores que vão estar contidos nos setores. O outro dado que vem após os valores propriamente ditos, representados por x, é o termo explode. Explode ele também é utilizado no argumento e a sua função é distanciar as fatias do conjunto da pizza. Você pode fazer um gráfico do tipo π unido, os setores todos unidos, e você também pode, através desse comando explode, separar as fatias. E as fatias você pode separar elas proporcionalmente, ou seja, todas com o mesmo valor de distanciamento uma das outras, ou você pode escolher uma para distanciar das outras, ou você pode fazer distanciamentos diferentes, porque esse termo explode ele é utilizado no argumento como uma variável e ele é representado por uma lista, uma tupla ou sequência. E ele indica o grau de deslocamento para cada elemento de x. Tem um exemplo aqui, em negrito, explode igual a... Aí você tem uma lista, e nessa lista você tem 0.4, 0, 0, 0, você tem 5 elementos. Ou seja, o número de elementos de explode ele tem que ser igual ao número de elementos dos valores que vão estar nas fatias. E os valores que explode vai conter são valores que indicam o grau de afastamento. Eu só tenho afastamento para o primeiro elemento. Aquele primeiro elemento ele vai ter um valor, um certo valor lá no gráfico de setores. E o 0.4 ele é um grau de deslocamento. Quanto é que eu vou deslocar em relação ao gráfico todo? Só aquela fatia vai ficar deslocada. O outro termo é o termo labels. É uma lista, uma tupla, uma sequência que indica os nomes atribuídos às fatias. Você cria um gráfico de setores, você tem lá os valores e um deles tem 40%. Tudo bem, mas o que diz essa fatia? Essa fatia está relacionada ao que? Então labels ele vai dar um título para aquela fatia. Olha, esse valor é referente a tal informação. E vai lá e descreve aquela fatia, o termo labels. E labels também é um tipo de lista. Os elementos de labels vai ter a mesma quantidade de elementos dos valores que são atribuídos às fatias. Colors são cores atribuídas a cada fatia, segundo códigos pré-definidos da biblioteca Matplotlib. Ou seja, para vermelho você vai utilizar a inicial R de red. Para verde, a inicial G, que é de green. E esses são códigos que substituem o nome da cor, né? Então eu tenho aqui entre parênteses uma sequência de letras R, G, B, C, K, Y, W, M. Elas estão dentro da aspa simples, elas são representadas por strings. Isso aqui é uma forma de você distribuir as cores das fatias, dos setores. Esse tipo de sintaxe ele é permitido em Python, sem vírgulas, sem nada, apenas a sequência de letras. E cada letra dessa vai representar uma cor, de acordo com o código que está em Matplotlib. Ele reconhece uma letra dessa como uma cor específica e ela é aplicada ao respectivo setor. Se eu tenho um gráfico π com 5 setores, 5 fatias, então a minha primeira fatia ela vai representar o vermelho, a segunda o verde, a terceira o azul, a quarta é o ciano, e a quinta é o preto, que é representado pela letra K na biblioteca Matplotlib. E por último eu tenho um comando dentro do argumento chamado autoPCT, autopercentual. Ele permite exibir o valor percentual usando a formatação de string do Python, ou strings de formatação, que eu ensinei em vídeos anteriores nesse canal, sobre o assunto de strings. É simplesmente você utilizar esse autoPCT igual a, aí você coloca o tipo de string que eu quero apresentar no setor.
eu tenho um gráfico de 5 setores e cada um vai ter um valor. Como é que eu vou apresentar aqueles valores? Vai ser em percentual? Vai ser em simplesmente valor inteiro ou float? Isso aqui eu vou determinar nesse comando AutoPCT ou AutoPercentual. E aqui, nesse exemplo, dentro dos parênteses, ele me diz que vai ser um número do tipo float de 2 casas decimais e com um sinal de percentual no final. Então, com relação às 2 casas decimais, eu tenho esse ponto 2. O tipo de valor, que é float, ele está associado a esse F. E o sinal de percentual que eu coloco no final do número, ele faz referência a esse último sinal de percentual. Os outros sinais de percentual é um código para você converter essa string em um valor que você colocou lá no argumento, lá no começo, naquele x. Só que em um formato específico, que é determinado aqui nesse comando. Agora vamos fazer um exercício com o gráfico do tipo Py. Gere um gráfico tipo Py através dos dados de composição do preço da gasolina comum em um posto de combustíveis em Recife. Nesse lugar, o litro da gasolina custa R$ 5,822. R$ 5,82 aproximadamente. Mas os preços em postos de gasolina, eles utilizam 3 casas decimais. Aqui eu tenho uma ilustração que eu tirei do site da Petrobras sobre o preço do combustível e quem contribui para aquele preço ter aquele valor, né? Então, a parte da Petrobras corresponde a 33% desse valor total que é vendido no posto de gasolina. Então, a realização Petrobras é uma parte cobrada pela Petrobras com relação ao preço total que você encontra no posto de combustíveis. Um outro percentual ele diz respeito à distribuidora e ao posto de combustíveis em si, que ficam com um percentual de 12,2% daquele preço total que é vendido ao consumidor. Os outros valores são o custo do etanol anidro, que é um elemento que é obrigatoriamente adicionado à gasolina pura lá na distribuidora. E os outros dois são impostos que incidem sobre o produto final, a gasolina comum, que são o SMS e os impostos federais. O ICMS é um imposto estadual e os impostos federais são o CID, PIS/PASEP e COFINS. Então, essa é a composição de um preço de 1 litro de gasolina em qualquer posto de combustíveis no Brasil. Para Recife você tem esse valor, R$ 5,822. E para quem quiser verificar, quem tiver curiosidade, aqui está o site da Petrobras, onde ele trata dos estados do Brasil e cada um possui um valor médio específico com relação ao preço do litro de gasolina. Mas vamos ao objetivo da questão. Eu quero transformar essa ilustração em um gráfico do tipo Py. Eu vou ter aqui os valores, que é o meu x, e eu vou ter os labels, que são as legendas para cada setor. E iniciando aqui o idle spider, eu vou começar importando a biblioteca matplotlib, import matplotlib.pyplot osplt. E o próximo passo é o código da função para criar o gráfico Py, o gráfico do tipo setores. E a sintaxe é plt.py e dentro dos argumentos nós teremos os parâmetros. O primeiro é o parâmetro x, que é a lista dos valores. Os elementos são 5. Eu vou criar aqui as 5 aspas simples, que são strings. Aqui são 5 itens que compõem
o preço total do combustível, da gasolina comum. Temos o valor de 33.0, 12.2, 15.7, 11.7 e 27.4. Esses valores são respectivamente a contribuição da Petrobras. O outro valor faz referência à contribuição das distribuidoras de revenda. A outra contribuição de 15.7% é referência à adição do etanol à gasolina original. Esse valor de 11.7% são os impostos federais e, por último, o imposto estadual. O próximo parâmetro nos argumentos é referente ao deslocamento das fatias do todo. Você tem a fatia, elas originalmente por padrão elas são unidas, as fatias, mas você tem um comando para separá-las. Por isso o nome explode. Mas eu não vou fazer isso. Eu apenas vou deixar aqui o argumento com as listas de zero. São 5 elementos, são 5 valores de deslocamento, todos serão zero. O próximo item do argumento é o comando labels. Labels é você criar um nome para cada fatia, para exibição na plotagem do gráfico. E ele contém os elementos em uma lista. Esses elementos são strings, são 5 elementos, então eu vou colocar 5 pares de aspas simples que estão, e o primeiro eu vou relacionar com o primeiro elemento da lista da variável x, é a realização Petrobras, a cobrança da Petrobras em cima do preço total da gasolina. O outro elemento é distribuição e revenda. Isso engloba a distribuidora, que compra diretamente da refinaria, e o posto de combustível propriamente dito. Uma vez que normalmente você encontra os postos de combustíveis na sua cidade, os proprietários do posto geralmente é o mesmo proprietário da distribuidora ou faz parte do mesmo grupo. O próximo item é o custo do etanol. Etanol anidro. O outro elemento dessa lista são os impostos federais. Eu vou apenas digitar impostos federais. E por último, eu também vou apenas digitar impostos estaduais. Em seguida, eu vou adicionar mais um elemento nos argumentos, é o alto PCT, que é o alto percentual. Transformar os valores de x, da lista x, em strings transformadas. Aqui eu tenho os valores da lista x do tipo float, vou transformá-los numa mistura de float com strings. E a sintaxe é a seguinte: eu tenho o sinal para a transformação da string, ponto 1, porque só é uma casa decimal que eu desejo, o f de float, manter o valor como float, eu tenho esse percentual para a conversão do outro sinal, que é o sinal de percentual. Esse último sinal de percentual é o que será impresso na tela. E esta aqui é a minha sintaxe. E por último, o termo colors. Colors, aqui eu vou colocar uma sequência de códigos dentro das aspas simples e sem vírgulas. RGB, Y, C.
ou seja, nessa sequência aqui de 5 elementos, você tem o vermelho, o red, o verde, que é o green, o azul, o blue, o yellow e o cyan. E esses são os argumentos da minha função plt.py. Ele cria o gráfico com esses parâmetros inclusos aqui. O próximo passo é adicionar um título ao gráfico. plt.title. E aqui no argumento eu vou colocar string, que representará o título. E é o seguinte: composição percentual do preço por litro da gasolina comum em Recife, Pernambuco. E por fim, eu vou acionar o comando para apresentar o gráfico. plt.show. E esse é o meu programa. Ele pega uns dados para gerar um gráfico do tipo py com alguns parâmetros adicionais, e em seguida ele insere um título nesse gráfico e o apresenta na tela. Eu vou salvar esse trabalho. Ele se chamará P1. E agora eu vou rodar o programa. Pronto, aqui está o resultado. Eu vou configurá-lo para que ele saia uma tela à parte, para a visualização ficar melhor. Execute em um terminal externo. Pronto, em um terminal do Linux Mint, ele gera uma tela para o gráfico. E esse aqui é o meu gráfico. De acordo com os dados do código, eu gerei o gráfico com uma série de parâmetros, os valores, tem os subtítulos, que são os nomes de cada setor, as cores também, e uma transformação de strings desses valores, que inicialmente eram float, passaram a ser strings com características do tipo float, seguidos do sinal de percentual. E acima o título, composição percentual do preço por litro da gasolina comum em Recife. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.